Vamos abrir a Bíblia, Mateus 6, verso 33. Eu sei que você já conhece esse texto, mas vale a pena sempre a gente dar uma olhadinha nele. Mateus 6, 33 fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas. E qual que é o meu conselho para você? O meu conselho é: coloque como prioridade aquilo que precisa ser prioridade. Alguns dias atrás, um pastor muito querido e amigo, o pastor Felipe, esteve aqui em Lagoinha pregando a palavra do Senhor, e ele ensinou esse conselho tão precioso para a gente. Se você não assistiu a pregação dele, vale a pena você entrar no site da Rede Super e dar uma procuradinha lá, porque a mensagem foi uma bênção. E um dos conselhos que ele trouxe foi esse: olha, coloque como prioridade aquilo que deve ser prioridade. E a prioridade das nossas vidas deve ser Deus, deve ser buscar o seu reino e a sua justiça, para que as outras coisas não sejam acrescentadas. Aí você pode falar assim: ah, pastor Vinícius, mas então o senhor devia ter trago esse conselho lá no início da semana. O senhor começou falando de ansiedade, devia ter sido esse o primeiro conselho. Não, mas eu estou falando exatamente esse conselho na sexta-feira. Por quê? Porque está chegando o final de semana, e aí no sábado e no domingo a gente fica assim: nossa, estou precisando tanto de descansar, estou precisando tanto de ficar em casa. Nossa, a semana passou e eu não consegui lavar roupa, a semana passou e eu não consegui fazer trabalho da faculdade, a semana passou e eu precisei de fazer tanta coisa que eu preciso fazer essas coisas agora. E aí a gente quer usar o final de semana para fazer todas as coisas que a gente não conseguiu fazer durante a semana. A gente quer ter tempo para passear, a gente quer ter tempo para sair, a gente quer ter tempo para ir no shopping, quer ter tempo para ficar com os nossos filhos, quer ter tempo para ficar com a esposa, quer ter tempo para fazer esse monte de coisa. E, gente, isso tudo tem que ser feito. Você precisa prezar pela sua saúde emocional, sim, porque a gente recebe uma sobrecarga muito violenta durante o dia, durante a semana, de várias notícias ruins. É trabalho, mercado de trabalho, você que é vendedor, tem que cumprir meta, você que é empresário, tem que conseguir fazer a sua empresa crescer. Eu sei, é uma pressão muito grande. Estudando, prova, é uma pressão muito grande. A gente tem que cuidar das nossas emoções para a gente não adoecer. A gente vive num mundo cheio de estresse, cheio de depressão, cheio de doenças psicossomáticas, porque as pessoas não cuidam das suas emoções. A gente tem que se cuidar, sim. Você tem que fazer um lazer, tem que ir para o shopping, tem que sair com a sua esposa, tem que sair com o seu filho, tem que pegar um cinema. Tudo isso é muito importante. Mas, gente, o que a gente não pode fazer é priorizar essas coisas, ou seja, é deixar de fazer a vontade de Deus por causa dessas coisas. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal gosta de um cruzeiro, o pessoal gosta de um Atlético, o pessoal gosta de futebol aqui em Minas Gerais. Aqui, por causa de futebol, a cidade para. E tem gente que deixa de ir no culto, deixa de estar presente na comunhão por causa de jogo, deixa de estar na comunhão por causa de futebol. Tem gente que deixa de estar na comunhão dos irmãos por causa de outros afazeres. É exatamente isso que Jesus está nos aconselhando aqui. Olha, ele está dizendo: cara, a vida nunca vai ser boa o suficiente enquanto você não estiver cheio da presença de Deus. As outras coisas não podem te preencher, as outras coisas não podem nos satisfazer. Tempo de qualidade com a esposa é fundamental, é fundamental. Tempo de qualidade com o marido é fundamental. Mas se você não estiver cheio da presença de Deus, você vai tentar preencher o seu coração no relacionamento com a sua esposa, ou você vai tentar preencher o seu coração com o cinema, e essas coisas não podem satisfazer necessidades espirituais. Nós não temos apenas necessidades emocionais e nem físicas, nós temos necessidades espirituais. E só Deus pode suprir de forma completa as necessidades das nossas emoções, do nosso corpo, e só Ele pode suprir de maneira completa nossas necessidades espirituais. Então você precisa priorizar aquilo que deve ser priorizado. Olha, eu digo para você, se você priorizar Deus na sua vida, se você priorizar o reino de Deus, você priorizar a sua vontade, o Senhor vai ajudar você a administrar o seu tempo de uma forma sensata, de tal maneira que você vai poder ter uma vida saudável emocionalmente, de tal maneira que você vai poder ter uma vida saudável fisicamente, você vai ter um relacionamento saudável familiar, você vai ter um relacionamento saudável profissional, mas isso só vai acontecer se você priorizar de fato a presença de Deus na sua vida. Enquanto Deus for para você segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar, ou talvez Deus nem tenha tempo na sua agenda, Porque a sua agenda está tão ocupada, você é uma pessoa tão importante
Porque você não tem tempo para priorizar a presença de Deus. Aí quando os problemas vêm, ou quando as necessidades estouram, né? E a gente não tem como resolvê-las, aí a gente logo lembra de Deus. Porque afinal de contas, agora sim, agora que eu tenho uma situação que fugiu ao meu controle, agora eu preciso de Deus. Não, Deus tem que fazer parte das nossas vidas. E a parte que Ele deseja ocupar na minha vida e na sua vida é a primazia, é a prioridade. Dê importância para aquilo que merece ser importante, sabe? Principalmente aqui em Lagoinha, né? Aqui em Lagoinha, você que é de Lagoinha e me assiste, você não tem desculpa. Gente, só dentro da estrutura da mocidade, não estou falando de outros ministérios não, não, só dentro da estrutura da mocidade, nós temos culto aqui todos os dias. Na segunda-feira você tem 7h30 o culto do gueto. Na terça-feira você tem o culto do pastor André, o culto fé lá no templo da Igreja Batista da Lagoinha. Na quarta-feira você tem a quarta profética com o Ricardo Robortella e você tem o culto do Olhar ao Altar que funciona na capela da igreja. Na quinta-feira você tem às 10h30 da noite ou para lá das 10. É você que fala assim, eu não tenho tempo, pastor, 7h30 tem que estar na aula. Bom, tem quinta-feira um culto que começa 10h30 da noite. Na sexta-feira tem o culto Cesta Básica. Sábado o culto da mocidade e domingo nós temos 2 cultos. Um às 19 horas, que é o culto Happy Hour, e o outro às 20h30, que é o culto Cristo Vivo, que é o culto que eu dirijo. Então, só na estrutura da mocidade, você tem culto todos os dias. Ninguém está pedindo para você ir no culto todo dia, mas nós estamos dizendo para você que você precisa priorizar a presença de Deus. E olha só, não tem como, se você prioriza Deus, se você prioriza o reino de Deus, você vai priorizar a comunhão com os irmãos, você também vai priorizar o relacionamento com Deus, você também vai priorizar a congregação, vai ser importante para você estar na igreja. Uma das frases maravilhosas que o Felipe falou é: eu não venho na igreja por obrigação, eu venho na igreja por prazer, porque a presença de Deus é o meu prazer, estar na comunhão com os irmãos é um prazer, é uma alegria, uma satisfação. Você fala assim, pastor, mas eu já perdi esse prazer. Então, meu irmão, faz como Davi, ora no Salmo 51, Deus, restitui a alegria da tua salvação, que a gente tenha prazer de estar na casa de Deus, tenha prazer de estar na comunhão com os irmãos. Gente, que Deus volte a ser prioridade nas nossas vidas, volte a ser prioridade da nossa agenda, volte a ser prioridade do nosso tempo, que a gente faça o nosso tempo e a nossa agenda girar em função de Deus e não fazer Deus girar em função da nossa agenda, né? Dizer para Ele, Deus, eu tenho isso, tenho aquilo outro, e por isso que eu não tenho tempo para o Senhor. Não, que as outras coisas, elas sejam secundárias e que Deus seja a primazia. E o texto é muito claro. Se Deus for a nossa primazia, Ele vai acrescentar todas as coisas. Se você colocar Deus como primazia, Deus vai acrescentar na sua vida e na minha vida todas as coisas.